Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Meu nome é Edmilson Brits, acompanho aqui a equipe de suporte técnico da BR Byte. Esse é um webinar que tem o intuito de estar explanando para vocês a configuração básica do speeder junto ao MikroTik. Esse é o primeiro, entre outros webinars que estaremos fazendo aí, para melhor explanar os nossos sistemas, ok? Hoje nós vamos tratar de uma configuração bem básica, um cenário básico mesmo, que seria o modo transparente com IP privado, ok? E também o QoS simples, aí, o mais famoso Cache Pool. Todo mundo me ouvindo bem, né? Ok, voltando aqui ao MikroTik, eu tenho o speeder conectado na interface 3, com o IP 192.168.180.2 e o MikroTik com o IP 192.168.180.1. O bloco de IP que eu estarei redirecionando para o servidor de cache é o 72.31.1.0/24, que está aqui nessa VLAN DHCP. Ok? O primeiro detalhe sempre que geralmente alguns usuários têm essa dificuldade é que não está conseguindo acessar o servidor. Primeiramente, deve ser definido um gateway, que no caso é o IP do MikroTik, tá? Que no caso também pode ser aí dito como rota. E no speeder, um IP. O speeder está com 92.168.180.2 e a rota, que é o gateway, o 92.168.180.1, que vai ser a rota padrão, que é a rota default para o servidor de cache. Feito essa configuração, não tem erro, não tem como não acessar o servidor de cache. Primeiro detalhe também, sempre verificar na Fire ou NAT se você está fazendo um mascaramento, se você está fazendo NAT para os IPs da rede e para o IP do cache, para que ele possa ter conexão com a internet. Neste caso aqui eu tenho duas interfaces de internet, uma na VLAN Fiber e uma na VLAN DSL. Eu estou fazendo todo o mascaramento, tudo que for sainte dessas duas interfaces, eu estou fazendo o mascaramento. Por que eu seleciono a opção Alt Interface? Esse é um outro detalhe que geralmente passa despercebido. Muitos me procuram dizendo: eu fiz a configuração do speeder, está funcionando, mas não exibe os clientes no servidor de cache. Se eu simplesmente criar uma regra fazendo um mascaramento de tudo, só vai exibir, que no caso é igual essa regra que eu acabei de criar aqui na tela, só vai ser exibido no speeder o IP do MikroTik. Ok? Por isso que é necessário você fazer essa alteração. Tem outras formas também de você fazer esse mascaramento, mas o mais básico de você estar fazendo seria dessa forma. Se você tem uma interface física, por exemplo, uma Ether1, se fosse um PPPoE, você faria também da mesma forma, só selecionando a interface correta que está na sua saída de internet. Outro detalhe, quando há, por exemplo, balanceamento no servidor. Se você possui balanceamento no servidor, o licenciamento do speeder provavelmente não vai funcionar, não vai autenticar. Assim sendo necessário você criar um filtro aceitando tudo que for destino na porta TCP 7835 para ser aceita. Dessa forma, vai ser tudo pela rota padrão, tudo por um link só. É necessário para o licenciamento funcionar, não só do speeder, como qualquer produto da BR Byte. Vou até colocar um comentário aqui, que é do licenciamento speeder. Ok? Primeiro detalhe,
vamos começar a iniciar as configurações no próprio MikroTik. Na versão 2.0, não é mais possível você utilizar o redirecionamento DST-NAT, o redirecionamento aqui da NAT. Até por causa do conteúdo do protocolo TCP HTTPS, que não pode estar sendo nateado. Também é outro detalhe para se atentar aí para quando você for implementar o cache do conteúdo HTTPS. Aqui na menu, vamos criar uma nova regra. Em General, na Chain, você vai deixar a opção Pre-Routing. No protocolo TCP, em DST Port, você vai adicionar as portas que você deseja que faça o cache, que passe pelo speeder. Neste caso, a gente pode estar exemplificando aqui a porta 80, a porta 443, que é o HTTPS, e também a porta 1024 a 65.500, que são as portas altas, que também são aí, utilizadas por torrent, para fazer a identificação de torrent, BitTorrent, mais especificamente. Para não ter erro, geralmente também outro detalhe, quando você está fazendo um redirecionamento, muitas vezes o speeder é adicionado na mesma subrede dos clientes. Se você simplesmente redirecionar todas as redes dos clientes, tem mais alguém que não está ouvindo? Não, Wagner, começou poucos minutos. Estamos no início. Quem aí não está conseguindo receber o áudio, testa atualizar a página. Ok, continuando. Se você utiliza o speeder, não é o recomendável, mas eu já vi muitos casos de estar redirecionando o mesmo bloco de IP dos clientes e o speeder também estar no mesmo bloco. Para evitar isso, aqui nesse campo Source Address, que no caso significa IP de origem, você adiciona o IP do speeder, que neste caso é o 92.168.180.2. E clica na caixinha ao lado, o NOT, para negar esse IP nesse redirecionamento, para que o speeder não seja redirecionado para ele mesmo. Tá? Lembrando que esse caso, somente se o speeder estiver na mesma faixa de IP dos clientes. Ok? Agora, na aba Advanced, nós vamos criar duas address lists. Uma para quem vai ser redirecionada para o sistema de cache e outra para o que você não quer que seja redirecionado para o cache. Ok? Aqui no Source Address, que é a origem, você pode criar um nome que você achar melhor convir para você. Geralmente eu utilizo clientes speeder. Ok? Em DST Address Lists, tudo que for destino, eu coloco destino fora do speeder. E também marco a caixinha ao lado de NOT, para negar tudo que estiver cadastrado nessa address list, para que não seja redirecionado para o cache. Respondendo ao Roberto, sim, Roberto, está sendo gravado, depois estaremos disponibilizando no YouTube. Na aba Action, você vai vir aqui em Action, selecionar a opção Mark Routing. Desmarca a opção Pass-Through
para que nenhuma regra abaixo da regra do cache não tenha controle sobre o conteúdo. Na opção New Hostmark, você pode adicionar também o nome que você desejar, tá? Você pode criar o nome que você achar melhor. Geralmente eu adiciono como Speeder Host, tá? Que no caso seria Hot Speeder. Recapitulando aqui, na General, a Chain Pre-Routing, o Source Address 180.2 negando na regra, para que ele mesmo não seja redirecionado para ele mesmo, que no caso é o Speeder. Tudo que for no protocolo TCP, na porta 80443, que é o HTTPS, e as portas altas, que é os BitTorrent, os medidores de velocidade da UCLA, por exemplo, que utiliza a porta 5060, porta 8080, também seja redirecionado para o cache. Nessa nova versão do Speeder, que ela é multiprotocolo, ela consegue identificar esses outros protocolos, essas outras portas, e bypassar quando necessário. Se o conteúdo não é cacheável e não é interceptável pelo sistema, ele automaticamente bypassa essa conexão e a conexão continua normalmente sem gerar erro nenhum. Ok? Na aba Advanced, Insert Address List, criamos uma lista para a origem, quem será redirecionado para o cache. Todos os blocos de IP que foram adicionados em clientes Speeder será redirecionado para o cache. Em DST Address Lists, adicionamos aqui destino fora do Speeder. Se você tem um site específico que você não quer que faça o cache, você adiciona nessa lista. Essa requisição desse site, desse IP, nem vai passar pelo servidor de cache. Ok? Outro também detalhe importante é adicionar o bloco de IP da sua rede local, que isso eu vou explicar mais à frente. Na Action, ação Mark Routing e criar uma nova Hostmark, uma nova marca de rota, que seria Speeder Route. Aplicada a regra, por enquanto vou deixar desativada e vou adicionar um comentário. Rota Speeder. Agora vamos na aba da File Address Lists. Clica no mais. Em Name, você seleciona Clientes Speeder. Agora vamos adicionar somente os blocos de IP que serão redirecionados para o cache, que neste caso será o 72.31.1.0/24. Apliquei. Adicionar um comentário aqui, clientes que serão redirecionados ao cache. Agora eu crio uma outra regra, também para 172.31.1.0/24, mas selecionando a address list de destino fora do Speeder. Por que isso? Por que essa prática? Se, por exemplo, você tem um sistema interno que fica nesse mesmo bloco de IP, ou, por exemplo, se você tem um equipamento que utiliza a porta 80 ou 443, ela não passa pelo cache, que não há necessidade de você também fazer o redirecionamento desse conteúdo para o sistema de cache, que não há necessidade de fazer o cacheamento deles. Isso geralmente, quando acontece, muitos clientes relatam que não conseguem acessar o equipamento por causa disso, porque está sendo redirecionado para o cache. Aí aqui eu vou adicionar tudo que não for redirecionado para o cache. E no caso você pode adicionar qualquer IP de site, tá, que você não deseja aí, que seja redirecionado para o Speeder. Agora, o último passo do redirecionamento, você vai em p-route, você vai adicionar uma nova regra. Em DST address, você vai deixar um padrão mesmo, que é o 0.0.0/0. E em gateway, você vai adicionar o IP do Speeder, que é o 92.168.180.1. Desculpa, 180.2.
Uma opção que eu geralmente utilizo é a Check Gateway. Eu seleciono a opção Ping. Para que serve essa função? Se o seu servidor for reiniciado ou se ele travar por algum motivo, essa regra vai parar de encaminhar o tráfego para o speeder. Isso geralmente é conhecido como failover. É uma prática para você não ter problema de travamento, não ter problema de navegação, caso o servidor de cache pare. Ok? Agora, a última opção nessa regra, Hostmark, você selecionar a opção Speeder Host, que foi criada lá na marca de conexão. Tudo que for encaminhado daquela regra vai ser encaminhado para esse IP, que é o IP do speeder. Ok? Aplicou ela, vou adicionar um comentário. É sempre interessante adicionar um comentário das regras para você depois não se perder, para você saber exatamente o que está fazendo. Agora, nós vamos lá para o speeder, ok? Essa máquina está rodando uma máquina virtual, tá? Não é aconselhável colocar em produção máquinas virtuais somente para teste, ok? Primeiro detalhe que você deve verificar no speeder. O speeder ele tem uma firewall layer 7, um filtro layer 7. Nesse aplicativo L7 Filtros, vai ser onde você vai liberar os blocos de IP que vão poder estar aí requisitando o cache, ok? Você vem aqui na regra L7 Filtros, do aplicativo L7 Filtros, tem uma regra já pré-determinada, que é a regra ALL. Você clica no nome da regra. Nessa janela, você vai ver que já tem 3 blocos de IP pré-cadastrados, que são os blocos de IP definidos pelo RFC 1918, que são as redes que podem ser utilizadas para redes privadas. Ok? Aqui, no meu caso, já está incluso no 172.16.00/12. Temos também a 10.00/8 e o 92.68.00/16. 172.16.00/12 inclui quais blocos de IP? 172.16.0.0 até 172.31.255.255, ok? No bloco de IP 10.0.0.0.0/8 é possível não, desculpa, inclui as faixas de IP 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Toda essa faixa, toda essa gama de IP já está adicionada na firewall. E o 92.168.00.16, que compreende de 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Se eu adicionar uma nova faixa de IP, um novo bloco, vou adicionar aqui, por exemplo, um bloco de IP fictício. Eu não sei se existe, mas eu vou estar adicionando aqui só como exemplo. Cliquei em novo, em host CIDR, você adiciona o bloco de IP, por exemplo, 200.200.0/24. Como você pode ver aqui ao lado, na ação, ela vem marcado como Don't Trigger, que é para não ser aceita essa regra. Na ação, você vai vir aqui e mudar para Trigger. E vai salvar a regra, ok? Voltando lá, então somente esses 4 blocos de IP estão liberados para navegar no cache. Mas, por exemplo, o que acontece se você não liberar o bloco de IP aqui nessa filter? Quando você tentar navegar, abrir qualquer página, vai ser exibida uma página em branco para você. Isso já é um detalhe para ser notado. Caso você estiver configurando o speeder e exibir uma tela em branco para você, lembre-se que você precisa liberar esse bloco de IP da sua rede na Firewall Layer 7 do speeder. Ok? Outro detalhe, agora vamos adicionar os discos de cache. No aplicativo Armazenamento Local, é onde você pode visualizar as informações de memória, o HD do sistema e o HD para o cache. Aqui na configuração de memória, nós temos a opção Config.
Nessa opção Config, nós temos duas opções. Você deixar no Autotune, que é para o próprio sistema determinar quanto da memória disponível será utilizado para fazer o cache em memória, ou você mesmo pré-determinar os valores. Só é recomendável você pré-determinar os valores se você tiver plena ciência do que está fazendo, para que não tenha problemas, principalmente de lentidão por falta de memória no servidor. É um exemplo básico. Se você tem 8 GB de memória, você não vai adicionar 7 GB para o cache em memória. Ok? Neste caso aqui eu vou deixar como Autotune, que é a opção recomendável. Agora, o disco de cache. Neste caso é o ADA1. Ok? Primeiro detalhe que você vai fazer é clicar em formatar. Será exibido uma janelinha perguntando se você realmente deseja formatar esse disco. Você clica em sim e vai efetuar o procedimento. Só é necessário formatar o disco se você estiver migrando da versão 1.0 para o Speeder ou de qualquer outro sistema. Ok? Se você já possui dados da mesma versão, não é necessário você formatar os discos de cache. Somente necessário atachar, que é esse outro botão. O atachar é um anexar, você montar o disco de cache ao sistema. Cliquei em atachar, ele me pergunta qual que é o tamanho do disco, qual que é a porcentagem do disco que eu quero que seja utilizada para fazer o cache. Ok? Você pode utilizar até 10%, no mínimo 10% do disco. Neste caso, vou deixar como default, que é a opção 90% do disco. Se você tem um disco lento, ou se você tem um HD muito grande, é recomendável que você diminua esse valor para que você não sofra com problemas de lentidão. Porque como o disco geralmente é mecânico, ele tem um limite, um tempo de resposta para fazer a leitura e a escrita no disco. Ok? Neste caso, vou deixar o 90%. Temos a opção também de você definir qual é o tamanho mínimo que será gravado em disco. O padrão que a gente deixa é 64 KB, porque objetos menores que esse tamanho já são tratados pela memória. Então não há necessidade de você gravar em disco. E também aqui eu tenho a opção do tamanho máximo de objeto, que é o tamanho máximo que você vai deixar cacheado no disco. O padrão são 10 GB. Você pode pré-determinar da forma que você achar melhor. Esses dois valores pré-determinados são os que nós recomendamos, ok? Para você ter aí um melhor ganho, um melhor desempenho do sistema. E também há a possibilidade de você limitar a quantidade de objetos por disco. O 0, no caso, é ilimitado, vai depender só do tamanho do disco, ok? Essa opção também você pode definir ela da forma que você achar melhor. Cliquei em salvar, automaticamente esse disco vai ser adicionado ao sistema, será atachado ao sistema. Aqui já verificamos que o disco foi montado com a partição cache 01, com até 18 GB, é o tamanho máximo do armazenamento. Ok? 90% de 20 GB. Agora, para interceptar as conexões que serão redirecionadas do MikroTik para o Speeder, você precisa criar uma interceptação no servidor. O que seria uma interceptação L3? Um L3, interceptação aqui no aplicativo. É uma regra de firewall para você estar adicionando o sistema, para o sistema identificar que tudo que estiver recebendo que não seja para ele mesmo, né, que não seja destino para ele mesmo, seja interceptado pelo sistema de cache e seja tratado aquele conteúdo. Você clica aqui em Wizard, nós temos uma interface. Você não precisa ter aí nenhum conhecimento avançado de firewall para facilitar exatamente isso, a implementação. Na interceptação, você vai utilizar, hoje, como foi descrito no webinar, será transparente, tá? E clicar em Next. Em interface, você seleciona a interface que está conectada
ao MikroTik. No caso aqui seria a EM0. Cliquei em salvar, a interceptação está criada. Ok? No Speeder, a configuração para receber o tráfego redirecionado do MikroTik já está pronta. Ok? Aqui em controle de certificados, nós temos o certificado que é gerado no Speeder, que é o certificado root.ca, que será utilizado para fazer o cache do conteúdo do HTTPS. Ok? Você clicando no BR Byte Certification Authority, você vai ver que tem todos os detalhes desse certificado que é gerado no Speeder. E ao lado direito, mais ao canto, tem um botão de download. Você clica nesse botão, você faz o download do certificado. Ok? Vou demonstrar agora aqui para vocês, por exemplo, eu estou utilizando o Windows 7, como é o procedimento de instalação do certificado no Windows 7. Clica na opção instalar certificado. Nesse wizard que será exibido, você clica em avançar. Nessa opção, que deve ser o devido cuidado. Se você não fizer dessa forma que eu vou demonstrar, o certificado não será válido, você não vai conseguir interceptar o conteúdo HTTPS pelo servidor de cache. Aqui você vai selecionar a opção colocar todos os certificados no repositório a seguir e vai clicar em procurar, porque você vai ter que procurar essa opção, autoridades de certificação raiz confiáveis. Se você clicar na primeira opção, ele não vai adicionar nessa pasta, ele vai adicionar numa pasta pessoal ou qualquer outra que não será que o sistema vai utilizar, ok? Clicou em OK, selecionou a pasta de certificação raiz confiável, clicou em OK, clique em avançar. Clique em concluir, será exibido essa tela pedindo a confirmação se você quer realmente instalar o certificado de autoridade BR Byte. Sim. Você clica em sim para que você realmente deseja instalar, ok? A visão geral do Speeder. Aqui na visão geral você pode visualizar a informação, tudo que está sendo baixado da internet, tudo que é MIS, o que não está sendo, não foi cacheado ainda. Em intranet, que é a soma da economia e o internet. O peer, que será adicionado nas versões futuras, que vai servir para compartilhar dados de cache entre servidores Speeder. E o campo Economy Down, que seria todo o conteúdo que está saindo do cache. E o Economy Up, que é, no caso dos medidores de velocidade, tudo que está saindo do cache também está exibindo lá para o seu cliente uma economia de upload ou o upload conforme a sua queue ou o seu cache pool pré-determinado. Nós temos o campo clientes. Esse campo clientes pode verificar que tem 0/0. O primeiro campo, ele indica quantos clientes online e navegando no momento estão conectados no servidor de cache. O da direita, ele indica quantos clientes conectaram nas últimas 72 horas. Okay? No campo conexões abertas, ele vai exibir para você em tempo real quantas conexões simultâneas estão sendo utilizadas pelo seu licenciamento. Em abortadas, quantas conexões excederam o seu licenciamento. Vamos dizer, por exemplo, se você tem um level 1 e que tem aí o limite de 250 conexões, e aqui em pico ele chegou a 300 conexões. Todas essas conexões excedentes ao licenciamento, ele será contabilizado como abortadas. Se você notar que seu servidor está exibindo muitas conexões abortadas, é hora de você verificar se você não precisa aí aumentar o seu level de licenciamento. Que tudo que é abortado, não que ele seja cancelado, simplesmente ele não é tratado pelo cache e é baixado da internet. Impending são todos os objetos
pendentes no sistema, seja ele de MIS ou seja ele de HIT, que são exibidos aqui nesse aplicativo, que é o Objetos Pendentes. O total de tráfego. O total de tráfego de MIS e HIT, ou seja, o que baixou da internet e o que saiu do cache, que o servidor está ligado, desde o início do uptime. Total de internet, somente o que foi baixado da internet, MIS, e o total de cache, tudo que saiu do cache, que foi HIT. E a economia download, que é a economia baseada entre a diferença do total internet e o total cache. E o botão ao lado aqui, caso você queira visualizar a economia de upload, você clica no botão, ele vai exibir para você também quantos por cento de economia gerou de upload com os testes de velocidade. Agora, os detalhes mais importantes foram apresentados agora. E também aqui em cima, na opção Traffic, você tem a opção de você selecionar o que você quer que seja exibido ali nesse gráfico de internet. Se você quer que exibe somente HTTPS Torrent ou Speed Test, você desmarca HTTP. Automaticamente, tudo que é HTTP não será exibido na interface. Ou também ao contrário, se você não quer que exiba HTTPS, Torrent, Speed Test, você quer que exibe só HTTP. Ou tudo que foi bypassado, que é aquele caso que eu falei, que, por exemplo, se é um tráfego que não é interceptado pelo servidor, ou, por exemplo, um cliente está navegando em HTTPS, mas ele não está com o certificado instalado, automaticamente ele será bypassado. Será contabilizado nesse campo bypassed. Ok? Agora vamos fazer um pequeno teste. Vou ativar a rota do speeder. Vou redirecionar a minha conexão para o servidor. E vou fazer um teste de navegação. Como você pode ver, meu computador já foi redirecionado. E também o outro que também está na mesma subrede. Vou atualizar a página do UOL aqui, por exemplo. O conteúdo também já está saindo do cache. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte procedimento, que é o cache full. O que vem a ser o cache full? O cache full também é o QoS, né? Que você pode priorizar um tráfego de acordo com algum dado específico. Neste caso, a gente prioriza conforme o DSCP que é informado pelo próprio speeder. O DSCP é um campo informado no cabeçalho IP, exatamente para isso, para você fazer uma política de tráfego, para você fazer prioridade de tráfego. O speeder, por padrão, ele marca três números de DSCP. O DSCP-10, tudo que é conteúdo dinâmico, que é vídeos, atualização de antivírus, entre outros, Netflix, por exemplo, né? O DSCP-12, que é conteúdo estático, que são imagens, arquivos fixos que não alteram constantemente, e o DSCP-48, que são os medidores de velocidade. Ok? No MikroTik, voltando lá no MikroTik, você vai voltar lá na aba Mango, ok? Você vai criar uma nova regra. Na Chain, você vai selecionar a opção Post Routing. Em Advanced, no campo DSCP, você vai adicionar o número do DSCP que é tagueado, que é marcado lá pelo speeder nos objetos que já foram cacheados. Para o MikroTik poder saber que aquele conteúdo ele pode entregar em maior velocidade para o cliente ou o dispositivo que estiver conectado à sua rede. No DSCP, vamos primeiro marcar o 10. Em ação, você vai fazer uma marca de conexão, que é o Mark Connection. E uma Connection Mark, que o nome é opcional, eu vou adicionar aqui HIT Speeder, que é o que estiver saindo do cache. Apliquei, criei uma nova regra,
faço o mesmo procedimento, Chain Post Routing, em Advanced, seleciono DSCP, adiciono DSCP12, em Action, Mark Connection. Como você já criou uma marca de conexão acima, você pode simplesmente selecionar o que já foi criado. Ou também, mais para frente, em outros webinars, a gente vai poder estar demonstrando também, se você quer, por exemplo, o conteúdo dinâmico seja enviado em maior velocidade do que um conteúdo estático, você pode fazer políticas de tráfego diferentes, políticas de prioridade diferentes. Marcada a conexão, agora eu vou marcar para o DSCP48, que são os medidores de velocidade. O procedimento é o mesmo, só muda o DSCP. Marquei as 3 conexões. Marca conexões de hit speeder, vulgo cache full. Ok? Agora vamos marcar o pacote de todas essas conexões que foram marcadas acima. Em General, em Chain, também seleciono Push Routing. Aqui nesse campo Connection Mark, você vai selecionar a marca de conexão Hit Speeder. Em Ação, você vai adicionar Mark Packet. Ok? Em Mark Packet, você desmarca a opção Pass-Through, tá? Nas marcas de conexões aqui, você tem que deixar marcado o Pass-Through, para que a regra de baixo tenha o controle sobre ela, que no caso será essa regra de marca de pacote. E na marca de pacote você desmarca a opção Pass-Through. E aqui eu vou adicionar um nome também, Hit Speeder, para a marca de pacote. Ok? Como você pode ver aqui, já está marcando algumas conexões. Por exemplo, o wall no meu computador está atualizando aqui constantemente. Ele já está marcando essas conexões. Agora, vamos em queues. No momento, eu não estou com nenhum controle de banda. Eu vou criar aqui um controle de banda simples para minha faixa de IP, tá? Vou adicionar aqui 5 MB por 5 MB. Rede local. No caso de vocês, na maioria de vocês não vai precisar mesmo, porque você já tem aí a queue criada dinamicamente, seja pelo PPPoE, pelo hotspot, ou até mesmo manualmente pelo IPMAC, ok? Aqui um detalhe importante na hora de você configurar o cache full é a sequência das regras aqui na queue. O MikroTik ele lê de cima para baixo da primeira até a última. Agora eu vou adicionar a queue para o cache full, speeder cache full, para qualquer destino, tá? Você deixa DST mesmo. O max limit você pode, é opcional, vai depender de como sua rede é, em que ela suporta. Ok? Se você é cabeado, você pode utilizar uma velocidade alta. Se você tem wireless, você pode utilizar em uma velocidade menor para não saturar a sua rede. Neste caso aqui, eu vou adicionar como 10 MB, tanto de upload quanto de download. Ok? Máximo de upload, máximo de download. Em Advanced, você vai selecionar a marca de pacote, Impact Marks, que foi criada lá no MikroTik. Como você pode ver, ela já exibe aqui que é o Hit Speeder. Ok? Apliquei essa configuração. Ok? Aqui, essa é a questão da sequência de regras. Se eu simplesmente não alterar a sequência dessa regra e deixar desta forma, não vai passar no full. Todo o conteúdo será baixado a 5 MB e não a 10 MB. Adicione essa regra do cache full no topo da configuração. Ok? Sempre ficar aqui na regra 0 ou o mais alto possível da lista. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero um limite máximo de upload e download 100 MB
para todos os clientes. E também o download 100 MB. Apliquei, ok. Mas você diz o seguinte, eu não quero que um cliente só busque no cache a 100 MB. Eu quero que o máximo seja 100 MB e o mínimo que seja, o mínimo não, o máximo que cada cliente consiga baixar do cache seja 10 MB. Vou adicionar aqui uma nova query type, vou adicionar 10 MB. Em Kindle, você vai adicionar, em Kind, desculpa, você vai adicionar a opção PCQ. Em Rate, você vai adicionar a velocidade que você deseja. 10 M que compreende a 10 megas. Ok? Aqui na Kiwi, eu volto lá na Kiwi, em Advanced, eu tenho a opção Kiwi Type. Você vai selecionar a velocidade que você criou lá em Kiwi Types. Aplicou a configuração. Agora, se eu tiver 10 clientes na rede e os 10 baixando arquivos do cache, nenhum deles vai saturar todo o tráfego. Cada um deles vai baixar a 10 MB. Se tiver um cliente somente baixando esse arquivo, será baixado apenas 10 MB, mesmo que os outros não estejam utilizando. Agora vamos fazer um teste do speed test, por exemplo. No speed test, com as regras já criadas, tá? Já está aqui o cache full e marcada a conexão, ele não vai respeitar os 5/5, ele vai respeitar os 10 megas que foram definidos na Kiwi Type. Ok? Begin test. Deixa eu verificar por algum motivo. Um detalhe importante. Nessa versão do Speeder 1.0, 2.0, na build 101, não foi definido automaticamente o DSCP para os medidores de velocidade. Como você pode ver, o conteúdo está saindo do cache, está saindo de economia. Só que aqui em L7 QoS, na opção Speed Test, você tem que marcar a opção de hit, o DSCP de hit, para o valor que você setou lá no MikroTik, por exemplo, que no caso é o 48. Essa opção será adicionada automaticamente nas próximas atualizações. Ok? Isso é válido somente para a build 100 e a build 101. Cliquei em salvar. Automaticamente agora o conteúdo ele vai ser marcado com DSCP 48 e vai cair nessa regra. Novamente eu vou reiniciar o teste. Como você pode ver agora, o conteúdo ele está saindo em 10 MB de download, respeitando a Kiwi Type que foi configurada, e também agora o upload. Como você pode ver, também ele respeitou a Kiwi Type que foi pré-definida no MikroTik. Essas configurações são válidas para todos os medidores de velocidade que utilizam o protocolo da Oclo, que no caso do Copel Test, CTBC Test, ok? E o RJNet. Feito isso, como você pode ver aqui na interface, foi gerado o tráfego de download e upload. Basicamente, era isso que estávamos prevendo para estar mostrando hoje para vocês, essa configuração básica do sistema. E também, para quem não tem familiaridade ainda, se caso você tem um problema ou durante a configuração deu algo de errado que você não conseguiu, você clica aqui nessa regra, você pode vir desativar essas regras, para que você não tenha nenhum problema de navegação. Desativou a regra, automaticamente você continua navegando na internet sem problema nenhum. Agora, eu vou deixar aberto para vocês alguns minutos para perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida nessa configuração simples, nesse cenário básico.
Alguma dúvida, pessoal? Caso alguém lembre de algum detalhe, alguma dúvida também, eu estou à disposição no e-mail, que eu vou estar passando aqui no chat para vocês, que é o edmilsonbrites@brbyte.com, ou também pelo nosso sistema de chamada de suporte no site. Ailton, não, essa configuração ela é somente para IPs privados. Você pode utilizar essa mesma configuração para IP público também. Só que toda a requisição vai ser nateada, vai sair só com o IP da rota principal do seu link, que geralmente aí vai ser ou o IP do cache que estiver com o IP público, ou o IP do seu microtik da borda. Para o modo T-Proxy, nas próximas semanas a gente vai estar detalhando mais isso, passo a passo, tentar explanar o máximo possível para poder sanar todas essas dúvidas. O T-Proxy vai ficar para a próxima, mas a gente vai sim, a gente está se comprometendo e está demonstrando essa configuração. Sim, o T-Proxy já funciona 100%. Na build 101 foi corrigido. Na build 100, sim, a gente tinha um problema em relação ao T-Proxy, mas ela foi corrigida na build 101. Alan Gino, esse é um detalhe importante também. Depois da instalação do certificado, em L7 interceptação, por padrão, é bypassado tudo. O conteúdo HTTPS não é interceptado. Você vai precisar fazer a seguinte alteração. Você vai abrir o aplicativo L7 interceptação. No campo Intercept Policy, você adiciona como Intercept, para que o sistema identifique que ele tem que interceptar o conteúdo HTTPS, ok? E na Certificate Policy, você tem que deixar Autodetect, para que quem não tiver o certificado instalado, para que seja bypassado do sistema e não tenha problemas de navegação. Somente Intercept Policy você deve adicionar aí a opção Intercept. Ailton, qualquer usuário que esteja na sala, caso deseje estar aí fazendo os testes do Speeder, a gente consegue para vocês aí 15 dias, ok? Com o level que vocês precisarem. E também nós auxiliamos na configuração caso tenha alguma dúvida. É só entrar em contato com a gente ali no chamado de suporte dentro da sua conta. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, agradecemos o interesse em conhecer melhor nossos sistemas. Em breve a gente vai estar divulgando outros webinars, não só do Speeder, como qualquer outro produto da BR Byte, ok? E todos vocês estão convidados a conhecer os nossos sistemas. Todos os nossos sistemas nós temos essa política de liberar os 15 dias de teste. Como o SoftTalk está ratificando ali, que eu disse também, todos os nossos sistemas será feito webinar, ok? Em breve estaremos divulgando também. Fica de olho aí para não perder essa. É isso aí, pessoal. Agradecemos a participação de vocês. Então, uma boa noite.